Olá, vestibulando! Hoje nós abordaremos o tema eletroquímica. A maioria dos vestibulandos acha esse tema um pouco complicado, mas vocês verão que não é. Eletroquímica é o estudo da relação entre a corrente elétrica e a reação química, sendo a responsável pela explicação dos fenômenos que envolvem transferência de elétrons, tais como pilhas, acumuladores de energia, dentre outros fenômenos. Sempre vai haver uma reação eletroquímica, que é uma reação redox, ou seja, uma reação de oxidação e redução. Como há transferência de elétrons, o que vai acontecer? Sempre haverá um elemento que perderá elétrons. Devido a esse fato, ele vai aumentar a sua carga, oxidando, e vai ter um elemento que ganhará elétrons, ocorrendo a redução em sua carga. Essa carga que eu digo é o número de oxidação. Então, como vai haver redução na sua carga, ele sofrerá redução. Quando compramos uma pilha, se vocês observarem, sempre há um polo positivo e um polo negativo. O que indica isso? Indica qual é o sentido dos elétrons, uma vez que os elétrons sempre serão transferidos do polo negativo para o polo positivo. Esse polo negativo é denominado de ânodo e o polo positivo é denominado de cátodo. Assim sendo, todo ânodo ocorrerá oxidação. Por quê? Porque ele vai perder elétrons. Já que os elétrons são negativos, haverá aumento do número de oxidação. Já o cátodo sempre sofrerá redução. O cátodo vai sempre haver, no cátodo, sempre haverá deposição de elétrons. Como no ânodo haverá corrosão, o que vai acontecer? Hora que haver toda a transferência de elétrons do ânodo para o cátodo, a pilha para de funcionar. Então, é bem simples pilha, e reações eletroquímicas, É só vocês entenderem que ânodo sempre haverá, ele vai perder elétrons, ou seja, seus elétrons sairão em sentido ao cátodo, portanto, ele sofrerá oxidação e corrosão. Já o cátodo é o contrário, sempre sofrerá redução e deposição de elétrons. Para isso, há as semi-reações, como vocês estão observando aqui, porque eu estou dizendo que acontece a oxidação, acontece a redução, talvez fique meio difícil vocês entenderem o que é isso. Então, o que está acontecendo? O cobre, ele ganha 2 elétrons, ele era cobre 2+, quer dizer, tinha 2 cargas positivas, como está mostrando aqui. Ao ganhar 2 elétrons, o que aconteceu? Ele ganhou 2 cargas negativas. Então, as cargas positivas foram neutralizadas pelas cargas negativas, ficando o cobre 0. Então, olhando a carga dele antes, não era 2+, passou para 0, isso indica o quê? Que seu número de oxidação, que a sua carga foi reduzida. Então, por isso nós dizemos que ele sofreu redução. Já o zinco, ele era 0. Quando ele transferiu 2 elétrons, o que aconteceu? Se ele era 0, o número de prótons dele era igual ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas era igual ao número de cargas negativas. Quando ele transferiu 2 elétrons, o que aconteceu? O número de cargas positivas ficou maior, por isso ele passou a ser 2+. A hora que nós olhamos o número de oxidação, ele passou de 0 para 2+, por isso ele sofreu oxidação. Agora, pilhas. Pilhas é um dos exemplos mais clássicos da eletroquímica. Primeiro, vocês têm que ter em mente que toda pilha é um processo espontâneo, ou seja, os elétrons serão transferidos do polo negativo para o polo positivo. E vai haver conversão da energia química em energia elétrica. Então, pilha é isso. Por que tem o nome de pilha? Porque ela foi criada por Alessandro Volta, e quando ele fez a primeira pilha, era um cátodo, depois vinha um algodão embebido em uma solução para que facilitasse essa condução de elétrons, e depois vinha o cátodo. Então, o que aconteceu? Fazia como se fosse uma pilha, por isso ficou o nome pilha. Mais tarde, Daniel desenvolveu uma pilha, que é bem semelhante à que nós utilizamos hoje, de tamanho menor. Então, a pilha hoje, ela tem ânodo e tem cátodo, e passa por uma ponte salina. Qual que é o objetivo dessa ponte salina? Facilitar a condução de elétrons, deixando essa condução
constante. Por isso, quando temos uma pilha e ela para de funcionar, se nós colocamos no congelador, ela tende, às vezes, voltar a funcionar por alguns instantes. Por que que acontece isso? Porque durante o trajeto do ânodo para o cátodo, às vezes o elétron fica perdido nessa ponte salina. Quando nós damos uma alteração brusca na temperatura, o que acontece? Ele se solta e por isso continua o seu fluxo normal. Quando nós compramos uma pilha, muitas vezes lemos lá tantos volts, por exemplo, 1,5 volts. O que significa isso? Significa a voltagem da pilha, ou seja, a diferença de potencial, a diferença entre os dois polos. Como que nós sabemos aquele valor? Nós primeiro temos que saber de qual metal ela foi feita. Por quê? Porque cada metal tem um potencial de redução, que significa a capacidade de sofrer redução. Então, na hora de nós, vamos supor que a gente pegue lá uma pilha de cobre e zinco. Na hora de montarmos, fazermos qual é a voltagem dela, nós vamos olhar na tabela o potencial do cobre e o potencial do zinco. Aí faremos potencial maior menos potencial menor. Logicamente, esse número sempre dará positivo. Por quê? Porque indicará que o processo é espontâneo. Como eu já comentei anteriormente, toda pilha é um processo espontâneo. E esse valor nada mais é do que a voltagem da pilha, que nós podemos chamar também de DDP. Bom, como vocês viram, a eletroquímica não é um bicho de 7 cabeças. Basta entender bem o que é cátodo e o que é ânodo. Sabendo isso, vocês conseguem fazer qualquer pilha.